porque eu lembro quando eu era pequena e eu não entendia nada, assim, e quando eu fui entendendo que eu era imigrante e tal, eu sentia muita falta de ter outras pessoas para conversar sobre isso, né? E eu me sentia tipo, nossa, ninguém me contou, não tinha nenhum lugar ou referência, ou como saber o que que eu podia ser, ou por que que era importante, sei lá, estudar ou acreditar nos sonhos, ou entender que eu era indígena. E aí me veio já essa vontade de levar isso para a minha comunidade, né? Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Davi Andrade, esse é o canal do Quitos. Bem-vindos outra vez a Cinema Periférico até fim dos tempos. Lembrando sempre que esse é um projeto financiado pelo programa Vai da Municipalidade de São Paulo e dando um salve para nosso apoiador, a Filmica. Hoje temos uma cineasta que veio um rolê do extremo norte de São Paulo, a querida Nathalie Mamani. Querida, como você está? Olá, tudo bem a todos? Eu sou a Nathalie Mamani e eu tô bem. Muito obrigado, realmente eu sei que é uma viagem muito longa até aqui. A gente está no extremo sul de São Paulo, né? Eu queria começar te perguntando como nasceu teu gosto, tua paixão pelo cinema, pelo audiovisual. Legal, tá. Bom, eu acho que começou assim quando eu estava na faculdade, porque eu me formei em jornalismo. E antes, assim, eu sempre assistia bastante filme com a minha mãe. A mãe adora assistir filme, a gente sempre assistiu filme junto. Eu sempre tinha esse costume de assistir o mesmo filme repetido. Por exemplo, aqueles filmes que vendia na feira de saquinho. De DVD? De DVD. Aí você só tem o DVD e compra e só tem o mesmo filme para assistir. Assistia milhares e milhares de vezes o mesmo. E eu gostava de ficar assistindo. E aí, na faculdade, eu tive contato com a aula de documentário, né? E em documentário, eu comecei já a pegar essas coisas mais de outras referências de filmes, outros estilos, e entender o que fazia um filme ser o que ele é, né? Claro. E no meio termo, eu lembro que eu tinha uma amiga, tenho uma amiga que lia muito e também estava sempre falando de filmes. Então eu ficava assim, nossa, filmes diferentes, vou começar a assistir, né? Aquele típico pessoa iniciando a cinéfila, assim, né? E vamos entrar num site, melhores filmes para se assistir, e tá lá assistindo Donnie Darko, sei lá. Todos os filmes mais, assim, nossa, esse filme todo mundo assistiu, vou assistir também. E aí, no meio disso, um dia eu peguei um livro que ela falava pra mim de um diretor russo, Tarkovsky. Opa! E aí eu falei assim, nossa, Tarkovsky, eu assisti o filme dele, adorei, assim, gostei muito. E tinha um livro lá dele, O Esculpir o Tempo. Mas tipo, é bem acadêmico, né? Sim, mas esse livro era um relato dele, e era muito lindo, assim, porque falava do cinema e da poesia, de como eles faziam um filme fazendo poesia. E aí meio que virou uma chave na minha cabeça de, nossa, tipo, filmes podem ser diferentes e Claro. pode ter uma estética mais pessoal, não necessariamente ser um documentário, ter uma forma de se fazer. E aí eu comecei a gostar. Aí eu fiquei, caraca, eu acho que eu também quero gravar coisas. E aí naquela lista, né, na internet, ai, como seria fazer um filme ali? Primeiro passo, grave tudo que você ver na frente. Aí, ai, beleza, então. Pegando meu celular e, não, vou gravar tudo. Vou começar a gravar a pessoa andando, sei lá, que eu quero fazer filme. E aí eu gravava a minha amiga, a gente ia para museu juntas sempre, aí tava gravando ela, subindo, não sei o quê. E justo nesse momento, foi no final de 2018, a gente ia viajar pra Bolívia. Como Com todas... tua amiga ou com tua Não, irmã? com a minha família. Com tua família, Como né? todos, tipo, a cada 4 anos a gente viaja. E é aquela viagem já vai pra terminal, pega ônibus até a fronteira e faz quase 4 dias de viagem pra chegar até La Paz. Aí pega ônibus e vai, não sei, para o interior, pros Yungas, a Peru. E aí eu falei, nossa, acho que vou gravar a viagem toda. Aí eu comecei, gravei toda a viagem, tudo no celular, assim, um celularzinho velho que eu tinha, e pensei, o máximo que vai acontecer é que eu vou pegar essas gravações e eu vou assistir com a minha família, com a Claro. minha mãe, e fica como um registro nosso.
Aí foi meio que assim que aí surgiu o TAC, né? Que é O essa aqui. TAC, eu tenho a sensação de que o TAC é uma coisa muito pessoal tua. Tipo, é uma construção que tu foi gravando a viagem e Aham. depois encontrou uma história além da própria viagem, né? Porque ele Isso. fala de coisas muito mais profundas do que só uma viagem de um lugar para outro. Fala muito sobre teu processo migratório, tua Uhum. identidade. Eu queria saber como que tu construiu essa história. Ela já estava na tua cabeça? Uhum. Tu construiu na montagem? Como que foi esse processo? Bom, é que esse momento, quando eu já tinha gravado e quando eu viajei pra Bolívia, acho que como eu já era um pouco maior já, né? Maior como, Eu, com tipo... mais velha, né? Porque das outras viagens eu era muito criança, então sempre era É, tipo, não entender direito o que que tá acontecendo. Assim que a minha mãe falava, nossa, vocês têm que ver a família de vocês, coisas que eu falo no filme também, né? De lembrar qualquer que vocês têm relevância, né? família, né? E ficava essa lembrança de que eu tenho família e a gente vai lá ver eles. E justo nesse momento que eu terminei Itaque, eu tava também em me entendendo como imigrante, me entendendo como indígena, meio que tendo consciência disso, né? Porque quando a gente é pequena, no meu caso que eu estudei em São Paulo, não tinha essa conexão ou ouvir falar de indígena, muito menos indígena andino, né? De outros países. E tinha muito racismo, bullying, várias coisas. Então, Claro. não tinha essa consciência do que está acontecendo com o meu corpo nessa sociedade, né? Nesse espaço. E aí, nesse momento em que eu fiz TAC, eu tava com essas imagens todas gravadas, e aí eu pensava, não, preciso ter elas, quero editar em algum momento, assistir. Eu acho que eu queria registrar a nossa viagem pra Bolívia, porque eu vi ela sempre é tão difícil, é 4 dias, é cansativo, mas ao mesmo tempo é tão bonito, assim, que a gente vai, retorne para as nossas famílias, encontre, e também é muito triste também, né, algum momento, assim, de nostálgico, né, nesse lugar de lembrar de como é, porque cada vez que você viaja, o seu primo cresceu, o país mudou, um Nunca, tio nunca é o mesmo espaço. Toda nunca vez que é. você volta, É não é o mesmo lugar. É, é tudo diferente. E aí eu ficava, nossa, eu preciso registrar, porque daqui a alguns anos tudo vai mudar. E pode ser que eu nem volte pra Bolívia. E se for a última vez que eu tô gravando? E eu ficava nessa cabeça, gravando assim, não, preciso gravar minha tia, preciso gravar minha priminha, assim, sabe? E gravando tudo mesmo que dava, né? E aí justo entrou a pandemia. E a galera começou a fazer várias coisas online, né? E teve uma mostra de cinema. E aí uma amiga que eu fiz, assim, numa marcha indígena, entrou em contato e falou, nossa, a gente tá com um projeto com o meu coletivo, você quer mostrar alguma coisa? Ela lembrou de mim. Eu falei, poxa, eu tenho um material que eu tô guardando há muito tempo, porque ficou parado, né? Eu acho que eu posso correr pra entregar pra vocês projetarem online. Aí eu peguei lá meus mínimos conhecimentos de Premiere, recém-saída da faculdade, né? Premiere que você aprende em ETEC, que eu fiz também. E editei, assim, o filme, gravei no celular o áudio e eu gravei o áudio todo assistindo o filme. Então, tudo, eu gravei uma vez só, não escrevi, meio que eu rascunhei o que eu queria dizer, tipo, eu quero falar sobre isso, eu acho que isso é importante, acho que mais na hora de fazer mesmo, eu gravei uma única vez e assistindo o filme. Não conseguia refazer, porque eu ficava, ai, não vai ser verdadeiro, tem que ser o que eu pensei na hora, o que eu senti. E foi assim, e aí foi o filme. Aí quando tu construiu, tu viu alguma... Como que foi quando tu mostrou o filme para tua mãe? Como que Aham, foi quando tu mostrou para tua irmã, sabe? aham. Te levou para algum lugar o filme? Elas gostaram, assim, né? Primeiro elas ficavam, nossa, mas e a família? E todo mundo tá vendo a gente. Eu ficava, mãe, mas é importante, acho que todo mundo precisa ver. E não, tá tudo bem. Aí, ai, tá bom. Ficava com vergonha também, né? Porque elas estão ali e tal. E você não tá aparecendo, mas é que eu tava gravando. Aí era, tipo, engraçado, assim. Mas depois a gente foi vendo, né? E acho que era muito lindo os retornos, que depois de ir nesse festival, começou a ir pra outros, né? Porque aí eu vi, nossa, tem alguma coisa mais de tipo, dá para trabalhar com isso, olha só. Aí eu enviei para outro festival e mais gente foi conhecendo e começou a chegar relatos para mim de outros filhos de imigrantes falando, nossa, assisti com a minha família, com meu pai chorou, não sei o quê, tipo, muito emocionados e que o filme não era meu só, né? Que, tipo, tinha essa coisa de que o filme era de todo mundo, assim, como se ele tivesse vida já, né? E aí acho que minha mãe foi vendo isso também, entendendo. Depois da minha família eu enviei link, alguns assistiram. Claro. Foi muito lindo, assim. A construção dos teus filmes vai muito. Eu já tinha conversado contigo sobre isso, de que vai muito com a identidade, com o Ah. que tu fala, com o que tu é. Tu tem alguma ideia do que tu, como carreira, tu quer construir no cinema? Tu tem um plano nesse sentido? Uhum. Eu acho que
tanto no cinema quanto em arte, ou em tudo que eu produzo, assim, eu sempre tento voltar para esse momento inicial onde nasce a vontade de criar, sabe? Ela nasce de uma vontade de falar para o mundo o que eu passei na escola, em registrar um sentimento, em, sei lá, botar pra fora isso que tá dentro da gente, né? Porque tanto esse filme e outras coisas que eu fiz são sempre no lugar de cura, assim, né? De preciso contar pro mundo o que eu não podia dizer quando eu era criança, registrar a minha viagem. E eu acho que eu quero ir por aí. Então, sempre que eu sinto um desvio, assim, de confusão, eu meio que paro, né? Tipo, agora eu tô meio parada, assim, em gravações de vídeo, porque eu fui pensando, nossa, o que que eu quero fazer, na verdade, pra quem que eu quero falar, e pra voltar pra dentro e entender o que realmente é mais verdadeiro, acho assim, comigo, com as pessoas, acho que principalmente com o meu sentimento, assim, né? E aí vai nesse lugar de não necessariamente seguir uma forma certa, não necessariamente ir pela forma que vai dar melhor, digamos, né? Lucro, talvez. É, tipo, nossa, se você for esse caminho, vai dar muito certo. Aí eu penso, tipo, mas vai dar certo, mas eu acho que eu não quero fazer desse jeito. Talvez por aquele lado não vai dar tão certo como que as pessoas esperem Certo que para quem também, né? isso, certo pra quem, mas tá certo pra mim. Então, nessa coisa de misturar linguagens, ou falar de identidade do meu olhar, né, mais íntima do que aquilo que as pessoas imaginam que uma pessoa andina vá produzir, né? É meio que eu vou pensando nesse caminho que é o que eu quero, assim, né? Ainda tô começando, né? Eu sinto que eu tô muito novinha nisso, e cair de paraquedas nesse lugar, assim. Mas é meio que pela sinceridade, fazer porque que eu goste, assim, né? A construção, essa é uma coisa muito diferente da tua produção, porque a construção dos teus filmes, ou pelo menos do que eu consegui ir na pesquisa assistindo, teu estilo é muito de pós-produção. Tu tem muito videoarte, tu tem muito essa construção na pós-produção. Como esse processo e como tu vês refletido? Porque, tipo, tem muita coisa que é literalmente feito muito específico que só consegue fazer na pós-produção. Como tu constrói isso e da onde vem esse processo em si mesmo? Hum, acho que é orgânico. É meio que, sei lá, eu não sou boa de organizar. Não é que eu não sou boa, mas eu sempre gosto mais de, vamos ver o que que vai dar. E meio que não faço roteiro, por exemplo, eu só tenho uma ideia. Eu já tentei fazer roteiro, mas eu me Uma ideia na perco. cabeça, uma câmera na mão. É, isso, uma ideia na cabeça e uma câmera e bora lá que alguma coisa vai acontecer, né? E aí, tipo, Kiri, que eu fiz com um outro filme que eu falei, bom, eu acho que eu quero fazer um filme mais longo, porque depois de que eu comecei a fazer vários filmes de 1 minuto, 2 minutos, em videoarte Mas mesmo, né? porque tu estava focada na videoarte? Porque eu pirei. Porque eu tava na pandemia e tava em casa e eu tinha um sonho de fazer chroma key, porque eu sempre gostei de chroma key. Eu falei, tipo, porra, por que que eu não pego... Ou, poxa, por que que eu não pego o tecido verde, que eu tenho muitos tecidos em casa, por causa da oficina, né? Boto um tecido lá, que na época, no momento foi azul, e eu falei, caralho, com azul também dá pra fazer chroma key. Eu não sabia, eu falei, nossa, azul parece... E eu pulando, cara, dá pra fazer. Aí eu lá, né, me sentindo no próprio MTV e me divertindo. E aí, tipo, enviar pra minha amiga, nossa, mas tem, por que que significa? E tá, eu, amiga, não sei, eu só queria me divertir, assim, tipo, sei lá. E depois foi meio que, beleza, agora eu já gostei, vamos dar um pouco mais de sentido. Aí, acho que eu quero falar isso, acho que eu quero falar isso. E brincando com a edição mesmo, né? Claro. Que aí era muito legal, tipo, caraca, você clica aqui no Premiere e acontece isso, olha só, fica tudo saturado, assim, né? Uma pesquisa, tipo um processo de aprendizado Isso. que vai misturando. Aham. E aí que eu aprendi a mexer melhor. Aí eu falei, nossa, aprender como que faz o não sei o que, usa efeito, como que funciona o áudio. E eu mesma usar e fazer os áudios e brincar com eles, né? Meio que partir desse lugar de eu quero aprender a fazer, mas de um jeito que eu goste, né? E ia sair no material. Aí depois já passou essa fase, e aí eu falei, bom, acho que eu quero agora me aprofundar na minha poética um pouco, porque do cinema eu gosto muito do filme ensaio. Claro. Então, eu sinto que é um lugar que me deixa mais livre e vai para esse lugar mais poético, né? Mais da nostalgia, sei lá, que eu gosto. Aí fiz a Yankiri, que foi a mesma ideia. Amiga, vamos lá gravar um negócio em Paranapiacaba, eu acho que vai ficar legal. Tem um trem velho lá. E aí eu fui atrás do trem velho e chamou um amigo, o Pablo, que eu falei, não, acabei de conhecer uma semana atrás. Amigo, quer ir gravar comigo? Bora. E tipo, mal conhecia. Mas era a vontade de representar ele, né? Claro. E ir pra esse lugar mais sentimental, acho que mais sensível mesmo, assim, sabe? Da criação e deixar mais livre mesmo, né? Convidei minha irmã pra dançar, porque eu acho que das produções, assim, eu sempre sinto vontade de
da gente ser mais livre, assim, né? Pra poder ser isso mais subjetivo. Quando tu chama a pessoa no dia, tu fala o que para o artista que tu convida? O que eu falo é o sentimento que o filme tem que ter. Tipo, pra minha irmã, pro Pablo, é tipo, olha, gente, ou até no clipe, depois que a gente fez com a Brisa, o sentimento, olha, essa história é sobre isso, o sentimento é nostalgia, né, no caso de Hankiri, bota uma música que eu ouvi muito enquanto eu pensava no filme, então eu faço muito de ouvir músicas que me passam um sentimento que eu quero que tenha no filme, né. E no caso de Hankiri eu ouvia muito Alfonsina e El Mar, da Mercedes Sosa, Sei, que tem sim. essa coisa de mar, de saudade, né, De lembrança, de né? lembrança. E aí, a dança da minha irmã, da Sandy e do Pablo, ambas danças são expressões deles sobre o que eles interpretam de nostalgia e lembrança. Então, é uma criação deles, tipo, deixa, olha, essa é a história, essa é a ideia, o que vocês sentem quando isso acontece e bora lá, assim, sabe? É uma questão complicada isso, né? Tipo, Aham, tem muito curso, muita predileção de falar sobre cinema comunitário, mas o cinema comunitário, teu estilo, forçou e aham, criou um espaço de cinema comunitário, né? Tu aham, constrói histórias partindo das criações de outras pessoas. sim. Como que está sendo esse processo? Eu sei que tu voltou de uma residência, eu Uhum, sei que tu falou na Bienal. Como está sendo esse processo de te descobrir como artista, entrar em videoarte, entrar na Bienal? Como está sendo esse processo de esse caminho do artista mesmo? é. É do novo, assim, né? Porque, sei lá, antes de fazer TAC, eu jamais imaginei que isso poderia ser um lugar que me desse dinheiro, renda, um sonho, ou que eu pudesse investir nisso, né? Então, Claro. isso que eu falo que eu caí de paraquedas porque eu realmente caí de paraquedas. Tipo, eu fui lá e aconteceu, assim. E meio que foi eu acreditar que essas coisas podiam seguir adiante. E me abriu um mundo, assim, né? De pensar em coisas diferentes, de fazer, de criação, de me sentir mais livre, principalmente nesse lugar da cura, né. E dentro do espaço, assim, eu conheci vários tipos de pessoas, eu fui entendendo o que por isso que eu entrei nesse lugar de pra quem que eu quero fazer, né, porque quando você entra, sempre vai ter lugares de tipo, você fazer pra produzir pra que mais pessoas te conheçam, mas por que que as pessoas precisam te conhecer? Ou pra conseguir dinheiro, né, mas até onde isso vai valer a pena, né, ou por que que eu preciso fazer contato, que a gente sabe, né, nesse mundo precisa fazer contato com várias pessoas e é importante, faz parte disso, né, não é ruim, mas talvez não sei se isso faz tanto sentido pra mim ou aonde deve fazer, né. Porque as pessoas, porque não sei se tu sente a mesma coisa, mas Uhum, tem muitos grupos, núcleos fechados de uhum, audiovisual que realmente, quando você entra, também você não se sente muito cômodo. Não é um espaço que seja o melhor para uma pessoa migrante, sabe? Essa exato. perspectiva. Mas Uhum, então, como que tu parte para, sei lá, vou procurar educação sobre audiovisual? Como tu estuda? uhum. Aí dentro disso, que você estava falando da Bienal, né, no caso da Bienal, assim, tipo, nesse lugar foi muito incrível, acho que uma das coisas mais bonitas foi essa, proporcionar eu poder conhecer outros lugares. E um grande sonho que eu tinha, assim, de viajar, sem ser como imigrante que vai Claro. trabalhar, tipo, viajar com as coisas pagas, por exemplo, viajar para estudar ou viajar para uma coisa muito legal. Era meio que quebrar isso, sabe? Tipo, não vou viajar na questão como a minha mãe, né, que vem para cá porque ela precisa, pela necessidade de sobrevivência. Os Então, acho motivos das viagens, né? por que que a gente viaja? Por que que eu imigro? Eu acho que foi um grande pulo, assim, pra mim, de entender que eu poderia sonhar em futuros diferentes, sem ter desse lugar da sobrevivência, né, de viver em si e me sentir livre pra viver. Então, se eu tenho liberdade de viver, eu vou fazer as coisas como eu me sentir bem de fazer, né, e tentar ser o mais sincera e mais verdadeira com tudo, assim, né. E eu esqueci só a segunda pergunta. Não, tipo, já tu tem um plano, né? Não um Aham, plano, sino um foco de eu quero conhecer, quero me construir. aham. Daí, como tu termina na residência, como tu termina na Bienal, como que foi esse processo, assim? Aham. Eu acho que orgânico, assim, foi acontecendo de produção em produção, né, eu fui produzindo, aí fui produzindo depois pinturas, né, então vai lá e produz, e vai mexendo nos temas de identidade, né, e do meu lugar, aí entra depois no coletivo de Tiolitas também, Claro. que a gente vai lá e eu vou me movimentando num meio mais ativista com as meninas, e conhecendo mais espaços, as pessoas irem conhecendo, eu acho que aí meio que as pessoas foram me conhecendo e da Bienal, eles me convidaram também, e pelos trabalhos também, né, um dia me ligaram, aí eu falei: "Não acredito", eu falei: "Cara, eu quero sim", né. E
Momento justo, eu tava antes em CLT, né? Eu trabalhava com publicidade. E, bom, era um trabalho, eu me sentia muito, sei lá, forte e valente, porque eu tinha muito medo antes de entrar em agência ou em empresas, porque eu não imaginava meu corpo numa empresa, eu tinha medo de entrar e não saber lidar, não conseguir dar conta desse espaço, porque você sempre vê a sua família e você sendo representado num lugar, tipo, num espaço que, sei lá, oficina de costura, as pessoas não É o veem, estereotipo, né? Como constrói. estereotipo, e às vezes, quando as pessoas veem a gente assim e nos deixam meio que a autoestima cai. Até em Claro. lugar de trabalho, de eu sentir que eu posso ser capaz de fazer outras coisas, né? E aí eu vi que eu era capaz de estar no meio corporativo e em algum momento eu vi também que não fazia Suga, né? sentido pra mim. Suga muito a É, alma, o espírito, a vontade de viver mesmo, assim. então, e era só tipo, nossa, por que que eu tô aqui só pra trabalhar e ganhar dinheiro, mas não faz sentido pra mim? Se for assim, eu acho que eu prefiro voltar e trabalhar como minha mãe, né? Porque minha mãe sempre me dizia, você não vai fazer igual eu, você não vai ser costureira, você não vai trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite, eu não quero isso pra você. Então ficou muito marcado pra mim, mas não só no lugar de não trabalhar em costura, não. Eu entendia que era no lugar de não trabalhar num lugar que você não quer estar, Claro. que você tá te consumindo e só porque você precisa sobreviver. Então aí eu penso, não, eu preciso mudar e tentar um outro caminho, porque eu quero um caminho diferente. E aí vem a ideia mais de aprofundar o cinema. E aí eu ficava tipo, deixa eu tentar bolsa, deixa eu tentar residência, deixa eu tentar qualquer coisa para estudar e continuar estudando cinema, porque eu não me formei em cinema, Tu é jornalista, em né? jornalismo. E infelizmente os cursos de cinema são muito caros, assim, um bom curso de cinema é muito caro. Então fica inacessível para mim, né? A gente conversou muito no primeiro episódio Uhum, que São Paulo, pese a que é um núcleo artístico, é o maior núcleo artístico do uhum, Brasil, né? Por causa da grana que tem no circuito em São Paulo. uhum, Se você quer estudar cinema, você tem só duas chances. Ou você vai para o CRIAR, que tem uhum. que se você já passou dos 20 anos, Já, eu vi isso também, que eu fui tentar, eu, caraca. acabou já. Ou Uhum, você tenta a USP, mas são 10 vagas e, tipo, é elite da elite, sabe? exato. E aí uma pessoa que é migrante, crescida em escola pública, para conseguir uma vaga na USP com pais que não vão poder pagar um Um cursinho para cursinho. você, é muito tipo, Você não compete dá. com uma galera que tem, tipo, já nasceu e que foi criada para acessar esses É. espaços. E você, quando você tenta. Mas, tipo, tu entra nesse momento, que cursos tu recomendaria para alguém que está começando? Quando Uhum. querem que fala, não, eu quero entrar nessa área, você recomendaria o quê? Acho que pegar o celular e começar a gravar. Pega e grava, assim, meio que depois eu vou para esse lugar. Tipo, gente, óbvio que os equipamentos e a educação te ajudam muito, mas não pode ser a partir desse momento que você vai criar algo, né? Acho que a gente já pode criar antes. E aí depois ir procurando, né? Acho que sempre aparece uma oficina, coisa do SESC, às vezes. Não sei se fazem propaganda aquelas. Não, oficinas gratuitas que tem, centros culturais, sei lá. E a curiosidade de entrar na internet, eu acho que principalmente partir para ação, assim, né? Começar por ali, porque aí isso vai te dar vários caminhos, né? De começar a criar mesmo, porque é mais sobre o que você quer dizer do que o produto final, eu acho, às vezes, né? Depois aí, no meio do caminho, vão surgindo outras oportunidades, e você vai melhorando, aprofundando e vendo outras possibilidades, né? A Assim. possibilidade, tipo, a lógica de aproveitar cada chance que você tem. Isso, A fortuna te joga alguma coisa e ir lá exato. dentro. Eu quero muito, eu queria questionar mesmo, entender como tu te enxerga como artista, tipo, tu é bem da Bolívia, nasceu na Bolívia, tu migra com tua mãe. Como que é esse processo de te entender como dentro do núcleo migrante, dentro de São Uhum, Paulo, como tu te identifica e tu te entende dentro desse momento histórico teu, assim? Como tu uhum, te sente agora? aham. Bom, eu vim muito pequena da Bolívia, né? Vim com 4 anos e morei bom, sempre foram minha mãe e minhas 2 irmãs. Eu tenho 2 irmãs. Meu pai faleceu quando eu era muito pequena. E a minha mãe também ela é evangélica e vem de uma história evangélica. E acho que nesse lugar de você estar com a comunidade, a minha família sempre foi muito separada, assim, né? Aqui a comunidade boliviana, ela é bem junta, assim, unida, né? Sempre tá participando das mesmas coisas. É uma É comunidade uma mesmo. comunidade e é bem bonito, assim. Só que nesse lugar eu não participei muito de criança, assim, tanto que eu não entendi. Eu acho que isso também foi uma coisa que dificultou, assim, meu entendimento de boliviana, por exemplo, né? Da nacionalidade, porque ali dentro se fala mais da nacionalidade, né?
E eu sempre me via mais por fora, assim, né? De entender, mas, bom, tentar entender a comunidade, acompanhar quando eu podia. E isso foi acontecendo mais quando já fiquei mais velha, que depois que eu terminei a faculdade, comecei a entrar nos coletivos. E eu Claro. me entender como imigração, eu entendi a importância desses lugares, né? Por que que é importante ter a Rua Coimbra, ter a Praça Cantuta, ter os eventos, o Carnaval boliviano Os e espaços, né? esses espaços fez mais sentido e eu já comecei a querer participar mais e de eu mesma entrar mais e conhecer e participar ativamente de alguma forma, né? Agora eu acho que eu consigo mais estar ali dentro da comunidade, participando dentro das ações, organizações, né? Então acho que agora eu me enxergo assim, né? Desse lugar que tá ali, tá tentando fazer parte e tal, e tentar trazer de alguma forma as pessoas, né? Porque eu lembro quando eu era pequena e eu não entendia nada, assim, e quando eu fui entendendo o que eu era imigrante e tal, eu sentia muita falta de ter outras pessoas para conversar sobre isso, né? E eu me sentia tipo, nossa, ninguém me contou, não tinha nenhum lugar ou referência, ou como saber o que que eu podia ser, ou por que que era importante, sei lá, estudar ou acreditar nos sonhos, ou entender que eu era indígena. E aí me veio já essa vontade de levar isso para a minha comunidade, né? Tanto que agora os projetos que eu tenho focado mais, à vontade mais, é de continuar imaginando como que a gente faz isso, né? Essas pontes. Isso. Das pontes, eu digo, no lugar, por exemplo, das cholitas, né? A gente quer tentar verbas, digamos. Verbas para fazer ações dentro da Cantuta, ou dentro da Coimbra, dentro desses espaços. Para que não seja essas pessoas que precisem achar o meu trabalho, ou achar os nossos trabalhos indo para um lugar, tipo, saindo daquele espaço, senão eu levando até elas, né? Para, de alguma forma, integrar. Porque acontece que tem espaços culturais, como a gente estava comentando um pouco antes, tem, por exemplo, espaços culturais dentro da onde tem comunidade imigrante ou andina, mas as pessoas não vão para ali. Você não se sente à vontade. Você entra num espaço que, sei lá, às vezes deve dar vergonha. Eu lembro que dava vergonha. Eu vou entrar naquele museu mó chique, as pessoas te olham assim, aí você quer ver uma obra, tá todo mundo atrás de você, ou segurança. O próprio espaço, a própria É. forma que o espaço administrado afasta o grupo que Aham. literalmente mora do lado do espaço. Sim, né? E aí, sei lá, e a pessoa fala, às vezes fala só espanhol, ou fala um portunhol, né? E no espaço a pessoa não respeita a língua da pessoa, né? Não vai querer entender, não vai querer ouvir. Eu acho que tem essa barreira, né? Não vai querer ouvir uma frase muito que encaixa. Não, quando não sei É. se já passou por isso, eu passo muito por isso que a galera não. Eu sei que eu falo português com sotaque. E a galera às vezes não quer ouvir, sabe? Quando eu falo, quando eu fico bravo, a galera como que do nada já conseguiu entender, Tá me sabe? entendendo agora, Agora assim, né? também. Ué, né? Mas é assim, aí barra, né? Eu acho que, assim, é importante agora a gente pensar, né? Ver que tem uma nova juventude agora, assim, de pessoas novas que já cresce num ambiente diferente, com essa coisa da internet também. Eu acho que quando eu era pequena não tinha internet como agora, eu não tinha acesso, então fica mais difícil de você Organizar? organizar e também de você pesquisar, ter referências da sua própria identidade, né? Agora tem mais. Então, eu acho que já essas pessoas que vêm agora, jovens, têm conseguido se intercalar mais ou conversar mais, falar sobre a indigenidade, sobre a origem e tentar voltar mais para essa, não ao passado, mas voltar mais à ancestralidade delas, né? Voltar a entender o seu próprio país de origem, a Bolívia, né? Claro. Que às vezes a gente aqui parece que tá longe, parece que tá, tipo, num outro espaço, assim. E a gente pode trazer para cá, assim, ou reinterpretar e trazer, porque a gente continua sendo andinos, né? Continua sendo pessoas daquele território, mesmo estando aqui, né? Como que tu enxerga a comunidade andina, especialmente a boliviana, no circuito de São Paulo? Não falo só no circuito das artes, mas em geral, assim, porque a maior comunidade Uhum. do Brasil, né, de imigrantes do Brasil é É. a boliviana. Eu sei que tem muitas pontes, né? Tem alguma, tipo, a principal é a costura, né? Mas tem muitas outras pontes que foram criadas que conectam o São Paulo geral com a comunidade boliviana, né? Como Uhum. tu sente essa comunidade dentro atualmente? Uhum. Ah, e a comunidade, ela é bem... Ela ocupa muitos espaços, assim, né? Você vê, isso que eu comentava, dos espaços culturais que a comunidade foi conseguindo criar esse espaço de resistência, né? Claro. Tem esse lugar. Acho que hoje a gente tem várias festividades, assim, né? Tem carnaval, tem a independência da Bolívia, e aí tem, que mais? Tem, ai, não sei mais o que, assim, tudo vai sendo, né? Tipo, a pessoa migra da Bolívia, mas ela traz pra cá tudo
tinha lá, né? Como continua trazendo essas coisas de afeto, de comunidade, de ter esse espaço de poder se encontrar e fazer a comida, e a nossa comida sendo no mesmo preço, mas mais em conta, né? Mas do nosso jeito, né? Eu acho que tem muita resistência, assim, né? Porque a comunidade boliviana, ela é bem grande aqui no Brasil, e é uma migração mais nova, assim, né? Não é tão antiga como outras. Então, a gente tem momentos, né? Num primeiro momento, os migrantes que vêm, grande parte acho que vieram por causa da ditadura, uma coisa assim na Bolívia. E aí vem várias pessoas que eram formadas, né? Médicos, advogados, começam a vir para cá, acho que isso antes dos anos 90, por aí. E a construir esse espaço. Inclusive, eu escutei histórias já que foi meio que com eles que foi surgindo a Praça Cantuta, antes da praça ser a Praça Cantuta, ali pelo Pari, que se encontram e querem reproduzir essas coisas da Bolívia, lembranças, né, comida e tudo. E aí, depois já dos anos 99, esse já 90, tem uma grande crise lá na Bolívia, né? Tem muita pobreza. Você vê que grande parte das pessoas que vieram são pessoas que vieram do campo na Bolívia, né? Claro. Então elas migram do campo para a Por necessidade cidade de trabalho. e depois migram para outro país. Assim, uma pessoa do campo, imagina, você é do interior da Bolívia, o que que você sabe sobre vir a São Paulo, assim? Tipo, você nem tinha contato direito com a cidade, talvez com La Paz, que também é uma cidade pequena, e de repente você está em São Paulo. Por que que você vem, né? Sempre vinha esse questionamento, como que uma pessoa sai dos Yungas ou do Altiplano e vem parar em São Paulo, assim, tipo, com medo às vezes, né? Mas, tipo, sem conhecer nada, num lugar tão grande e não é a mesma língua. E vem nesse espaço, né? E agora, já depois desses anos todos, essas pessoas já, como a minha mãe, né, que vem nessa época, já estão mais velhas, já têm os filhos, vieram Claro. pelos filhos, vieram muitos jovens também, né? E criar os filhos, botar na faculdade, estudar. E agora a gente vê os filhos já, assim, já se formando, que são essa nova juventude que eu falo, né? Já estudando, já na ETEC, ou já fazendo faculdade. Já formados mesmo, Já né? formados. E esses filhos agora que compreendem o que os pais viveram, né? Muitos deles, assim, entender, tipo, se na minha época, na época da minha mãe, quando ela veio, ela não podia falar comigo de imigração, de identidade ou nada. Tudo que ela podia era trabalhar. Então, era trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite. E cansada, né? No caso de uma mãe solo, ainda por cima, de você não ter tempo para conversar com seus filhos, ou nem para defender, ou nem para explicar nada. Então, os filhos que se viram nas escolas e tentam entender e recebem tudo isso, né? Tipo, se eu não posso falar do que tá me causando dor na escola, na rua, não dá para falar com os meus pais, não dá para falar com ninguém, a instituição não te acolhe, né? A escola não é preparada para receber migrantes. E aí causa todas essas coisas, né? Não sei se entra na mesma lógica, mas tu te sentia no lugar? Em um tempo eu me senti assim, né? Porque você se sente, parece que eu não sou boliviana e também eu não sou brasileira. Aí depois eu fui pensando melhor, aí eu viajei depois pra Jujuy, que eu consegui viajar eu mesma, foi minha primeira viagem. E aí eu percebi, falei, caraca, na real acho que, porque também tem pessoas indígenas lá, né? E você se vê seu rosto em vários lugares, na verdade. Na verdade, eu sou daqui. Eu falei, não, eu sou brasileira, assim. Porque mesmo que eu, sei lá, não nasci aqui, a minha vivência é aqui. E eu também sou boliviana, porque eu nasci lá e a minha vivência também tá lá. Então, acho que mais... Extrapola o material, né? Exato. É mais do que dizer, eu não pertenço a algum lugar. Eu acho que eu me sinto pertencente a todos os lugares. Aonde eu estiver. Porque eu vou estar ali ainda, né? Essa é uma questão muito difícil de explicar para alguém que nunca migrou, da capilaridade, de como existir dentro de uma comunidade afeta tua construção do indivíduo, tua personalidade muitas vezes. Quando tu fala espanhol, tu sente que tu é a mesma pessoa? Eu acho que eu sinto um pouco diferente, assim, então a personalidade em espanhol, eu acho que é, sei lá, não sei, acho que vem as lembranças, né, assim, o jeito também, a pronúncia, e em português, acho que também porque eu consigo falar mais português por ter crescido aqui, Claro. no caso de me desenvolver melhor com as gírias, ou sei lá, o fluido para o nosso dia a dia comum é melhor em português do que em espanhol, para mim. Não, mas é isso mesmo, tipo, como quando tu entende isso, quando tu tá convivendo com as pessoas, tua vida muda, tua perspectiva muda, e tu te transforma aos poucos, tu vai entendendo, aceitando, e a cultura vai entrando dentro de ti. O que eu agora queria saber, como que foi o processo de tu... Eu lembro, esse podcast demorou 2 anos em acontecer. Quando eu
conversei por primeira vez contigo, tu falou sobre os peixinhos, que tu ia começar, que tu estava começando a desenhar eles, Aham, agora tu, tipo, tu entrou já com um processo já muito maior. Como uhum. que foi esse começo dos peixinhos? Como que foi? Por que que tu estava fazendo peixinhos especificamente? E aonde tá já as construções, né? Uhum. É, não, as pessoas perguntam, eu fico, ai meu Deus, assim, né? Mas é porque, como tudo sempre parte desse lugar, às vezes, pra mim, de experimentar. E porque eu quis, assim, né? Não, não eu quis, né? Mentira. Mas é porque eu fiz uma residência e aí eu nunca tinha pintado. Eu sempre achava que eu não podia pintar porque, ai, a pintura tem que ser bonita e fazer não sei o quê. Eu não sei pintar, eu sei fazer palitinhos. E aí eu tive um contato com a pintura e falei, nossa, eu acho que eu quero experimentar esse material e ver até o que eu consigo fazer. Eu falei, vou começar reproduzindo outras coisas, né? Então, pego uma coisa e desenho ela aqui, reproduzo esse desenho. Ah, copiar, tipo, copiar o Copiar, desenho. né? Do meu jeito. E aí eu fui numa sebo e por acaso encontrei um livro antiguíssimo de peixes em italiano. Aí eu falei, nossa, eu levei pra casa. E eu falei, vou começar a desenhar. E fui desenhando e pintando. E fui, tipo, sei lá, meio que, caraca, eu consigo. E aprofundando mais. Eu, nossa, e se eu botar esse elemento? Aí, mas e se eu misturar aqui? E se eu mudar essa cor e mudar essa forma? Meio que experimentando aí mesmo, né? Então vem a curiosidade de tentar. E depois, ai, não, vou fazer aqui, vou mexer aqui, não sei o quê. E fui fluindo, assim. Eu fui fazendo vários peixinhos. Nesse lugar também de distrair, de estar ali me mexendo em algo, pintando, me acalmando, mas sempre foi mais pra mim, assim. E eu fui postando, sei lá, porque eu achava bonitinho também, compartilhando, mas a ideia era que era para ser pra mim, assim, né? Tanto. E, bom, depois, assim, eu conversando já na terapia, eu fui descobrir que os peixinhos também vinham de uma lembrança minha de quando eu era criança, eu tava com meu pai, e a gente ia lá no Parque da Luz, antigamente, não sei se ainda tem, mas antigamente, embaixo tem um aquário subterrâneo. Você tem uma caverna lá, você entra por baixo e vê um aquário subterrâneo com peixes. O peixe tá no lago de cima e você vê de baixo. Nossa. E eu tinha essa lembrança com meu pai que eu tinha esquecido dela. E aí na terapia ela falou a mesma coisa. Não, assim, os peixes, por que será? Mas alguma coisa te chamou a atenção daquele livro, peixes. E por que eram peixes que te chamou a atenção? E aí vem desse lugar de caraca, tipo, uma lembrança afetiva do meu pai. Que por algum lugar, assim, peixe simboliza muito o que eu acho que eu sinto, ou muitas pessoas nesse lugar de migração sentem, né? De você estar fluindo, de você estar num oceano, de você não saber muito bem no oceano, você não enxerga lá dentro, né? Então você não sabe muito bem para onde você vai pelo sentido, né? E ainda tem essa beleza, tipo, ter a cor, a cor, a beleza existir mesmo lá dentro, né? Mesmo dentro do oceano, mesmo onde você não sabe onde está indo, né? E aí continuou. Aí agora eu voltei a fazer, assim, por um momento parou, assim, que eu falei, muito peixe já, quero fazer outra coisa. E agora meio que voltou, assim, porque eu tive um sonho, eu falei, acho que eu vou fazer agora peixes em movimento, os meus peixes estão muito parados também. Daí o processo, eu vi que tu também tem algumas exposições dentro do Centro Cultural de São Paulo. Como tu terminou no Centro Cultural de São Paulo? Como que foi esse processo? Foi ano passado. Eles abrem todo ano o edital para exposições de jovens atuantes na arte, assim, uma galera que está começando, né? E aí eu já estava frequentando muito CCSP, porque sempre rolava algum evento lá, sempre estava no CCSP. Eu falei, vou me inscrever aqui também, né? E passei, assim, eu me surpreendi, eu falei, caraca. E aí, como eu já tinha vários materiais feitos, eu falei, eu vou escrever e vou juntar esses materiais e vou pensar na história e descobrir o que eles têm a me dizer, né? Porque muitas vezes nem eu sei o que eu tô fazendo. E aí eu tive que pensar, nossa, verdade, era isso aqui, tá ligado? E aí surgiu a história do que mandar pro CCSP. E passou, assim, né? E eu fiquei, caraca, meu nome tá no Diário Oficial. E não é pelo RNE, né? Porque quando a gente tira o RNE, sai no Diário Oficial. Aí eu, nossa, mãe, olha no Diário Oficial e não é o RNE, é pra uma exposição. Aí eu, mó feliz. E vão me pagar, assim. E a mãe, tipo, nossa, vão te pagar. Tipo, quem imagina que você pintar a arte paga, né? É um negócio meio tipo, caraca, vão me pagar pra fazer isso. E foi lindo, assim. Participei, tava com toda a galera e fui entendendo esse lugar, já que eu não conhecia, né? O lugar de... toda coisa de sistema, cronograma, o que precisa, materiais, como que monta. Eu não sabia nada disso, então fui aprendendo junto, né? Isso foi legal, assim.
e de economizar, porque a grana também, né? Não vou gastar tudo, eu preciso também, e usar os materiais que eu já tinha. Aí foi bonito. E ir te entendendo como artista, né? Isso. Agora que tu já tá numa situação em que tu já tem um bagagem mesmo de criação artística consolidado, quais são teus planos a futuro? Tu tá construindo o que agora? Eu não acho que eu tenho consolidado, não, assim. Eu acho que eu ainda tô começando, porque você vê que eu sempre penso em ir pra uma coisa diferente. Aí eu quero fazer aquilo, aí eu quero fazer aquilo. Meio que ter essa primeira impressão, né? Tipo, aí o brilho nos olhos, assim. Então, parece que pra mim, assim, nunca meio que consolida. Não sei se esse lugar de experimentação é o que vai se consolidando pra mim, de me sentir mais livre, né? Que em algum momento, no meio dessas coisas de conhecer vários espaços da arte, também, que a gente tá falando antes, eu me sentia meio assim, caraca, será que eu não preciso ter uma linguagem? Um tema? Eu deveria escolher entre pintar ou cinema, né? Porque coisas diferentes, assim, porque as coisas precisam ser bem feitas, bem sérias, tipo, tem que ter uma coisa que A eu seja... classificação estrita das artes, né? tipo, que eu tenha que ser uma coisa, responsabilidade sobre alguma coisa, né? E aí eu meio que me estancou, assim, porque eu vi, o que eu quero, então? Eu não sei, né? Eu quero pintar, quero desenhar, quero fazer máscara ou performance, depois fui fazer máscara, fui fazer performance, quero tocar violão, sei lá. E aí, no final, eu tava fazendo tudo. E aí eu falei, nossa, mas né, tô fazendo tudo, mas não tô fazendo nada, será? Tipo, mas eu acho que é meio que esse lugar, assim, que eu continuo indo. Eu acho que agora faz mais sentido, que, tipo, é necessário pra mim, como uma pessoa que veio muito, assim, tipo, não vim na mesmo patamar de outras pessoas, por exemplo, que têm renda, têm oportunidade, que às vezes venho já desde pequena construindo tudo isso, todos esses passos de experimentação. Que já entram no circuito, né? Que já crescem no circuito. Isso, tipo, você vai experimentando quando você entra. Mesmo na faculdade, você vai pegar várias coisas na faculdade de artes, né? Minha irmã agora faz artes e eu fui vendo que, assim, nossa, eles experimentam tudo, filmagem, não sei o quê. Ele tá fazendo artes visuais? Tá fazendo artes visuais. E aí, meio que eu fui fazendo a minha própria faculdade de artes visuais, eu mesma experimentando tudo. E agora que eu meio que vou já fechando, entendendo já, falando, não, acho que agora sim eu quero amadurecer as coisas que eu já aprendi e ir fazendo. Então, nessa ideia do filme. Agora eu tô mais tipo, me chamou, eu tô indo fazer filme porque eu quero, mas a minha história ainda tô pensando no que eu vou fazer agora. Meu sonho é de fazer um longa, vamos ver se vem, que eu queria muito esse desafio. E na questão das pinturas, acho que voltando mais pra mim mesmo, entendendo que a pintura pra mim é íntima, é mais íntima do que o filme. O filme é íntimo também, mas a pintura é bem mais, assim. É mais porque também é bem mais manual, só você, né? Só Isso, você tá só lá eu. dentro no espaço e é tu que é um objeto, né? Isso. Como que tu te sente agora? Tipo, não sei se tu foi uma influência para tua irmã fazer artes. Como que esse processo? Não, acho que foi ao contrário. Porque a minha irmã, a minha família toda é de artista, mas a minha irmã, a Shamira, né? Ela sempre pintou, desde criança, assim. Ela pintava com aquarela e tinta a óleo. E eu ficava surpresa, assim, falava, caraca, meu Deus. E ela pinta incrível, assim, lindamente, de demorar um ano todo pra fazer um quadro. Nossa. Que ela é bem paciente. E eu via ela, assim, eu sempre quis incentivar muito ela. Eu não, minha família toda, assim, sempre via muito nesse lugar. Só que eu acho que a gente sempre pensava que não dava dinheiro, né? Vai fazer artes. Eu acho que isso meio que desmotivava de você, desde criança, tipo, minha mãe incentivar isso, sabe? Claro, porque você perde a fé daqui que você vai comer depois, Ou né? eu vou pintar em tinta óleo, tá mó caro, e o que eu vou fazer, né? E eu acho que aí quando eu entrei, talvez a minha mãe meio que foi vendo que tinha possibilidade, que era real, assim, que era possível e que também a gente era mais feliz fazendo uma coisa que gostasse mesmo, assim. Claro. E aí minha mãe apoiou também, ela conseguiu passar pelo ProUni e entrou, assim. Mas acho que a influência veio mais minha, eu vendo Tua mãe ela. passou pelo ProUni? Não, minha Tua irmã, irmã passou pelo ela ProUni? passou pelo ProUni, tipo, minha mãe ajudou também, tipo, incentivou ela e passou. Aí tá lá fazendo artes visuais. Não, mas da hora, tipo, a construção. Essa é uma coisa que também queria ver uma reflexão sobre esse processo de como a comunidade boliviana, e acho que especialmente aqui em São Paulo, eles têm uma conexão muito forte com a arte, mesmo que seja, tipo, eles têm uma vida totalmente, sei lá, são comerciantes aleatórios de qualquer outra coisa, eles sempre se relacionam com música, ou sempre estão fazendo apresentações. Como que esse processo de, tu que tá dentro da comunidade, como parte da comunidade, como tu sente esse processo de pelo menos a música sempre está pendente de vocês. A sua conexão emocional se relaciona com o processo de estar juntos como comunidade. Uhum.
Da comunidade. Mas como você estava falando disso, eu lembrei a última viagem que fiz agora para Bolívia. Você olha na Bolívia, todo mundo é arte, assim. O trabalho tanto de todas as coisas manuais, sabe? Você chega em Alacitas, por exemplo, Alacitas dia 24, né? Que é o dia do Deus da Prosperidade. Quando você vai na feira lá, comprar as miniaturas que nesse dia. Eu sei. As miniaturas. Que tem, inclusive, a casa mesmo. A casa. O diploma. Carro. Carro, Podia ter câmera também lá, acho que deve ter câmera, sei lá. Tudo, tem dinheiro, as malas, né? bala, tem tudo. E tudo isso daí é artesanal. Tudo é artesanal. Então, as pessoas, tipo, elas realmente fazem, tem essa coisa da arte muito mais junta do dia a dia, assim. Meio, não a coisa do, artista, mas da arte junta no dia a dia. Tanto de, vou fazer uma turma artesanal, vou fazer não sei o que, faz artesanal. Tem essas práticas. Eu acho que antes, algumas coisas foram se perdendo, tipo a tecelagem mesmo, que é mais difícil de fazer, né? Mas está no dia a dia, assim. Claro. E a música, sim, principalmente. Eu lembro, tipo, não no caso de tocar só, mas de ter a música presente dentro da oficina de costura, a música tava o dia inteiro. Fazia parte de ter uma música ouvindo uma música. E se você perceber as músicas andinas, eu acho que pra mim as andinas, elas são sempre muito intensas, muito profundas. São muito passionais, muito passionais. E sempre, se é sobre a mãe, é uma coisa intensa. Se é sobre um amor, é intenso. Mas eu também, isso é uma coisa, né? Quando você escuta uma música andina e você entende a letra, você fica ou muito triste ou muito feliz. Entendeu? Sabe? E tipo, porque eu acho que a gente, não sei, nós somos pessoas com muita sensibilidade, assim, muita sensibilidade e muita coisa, povos assim que são mais quietinhos, mas não porque sejam tímidos e sempre são extravagantes também, mas tem esse lugar de sentir as coisas ao redor, de ir lá e mexer, de querer fazer o mais detalhoso, o mais bonito, e só porque porque isso é bonito, né? Não só tipo, olha, sei lá, pra todo mundo ver, nesse lugar do artista e tal, né? Mas, porque, sei lá, acho que faz parte, assim. E por isso que vem pra cá, né? Por isso que tem aí o carnaval grandão e todo mundo dançando. E a galera se empenha mesmo, assim. Passa semanas ensaiando. Você vai no Bom Retiro, você vê a galera ensaiando. Você vai ver no Carrão a galera ensaiando. E várias fraternidades, assim. E a galera traz, assim. Faz parte do nosso dia a dia. Acho que é, tipo, junto já, né? E tem muito isso também, tipo, eu conheço grupos de música que literalmente eles falam, não, vamos ensaiar aqui na carpintaria, eles são marceneiros, fecham o talher, botam tudo para lá e começam a ensaiar para o carnaval, ou que estão na rua e vamos no parque, a gente dá um jeito no parque e fica ensaiando. Esse processo de artista da construção como do dia a dia, né? Tipo, levar a arte para o dia a dia e o artesanato. Isso tu também sente que reflete dentro do teu processo? Acho que também vem desse lugar, assim, de trazer e tá ali no meu dia a dia, né? De pensar e decidir, experimentar, né? De dizer, nossa, vou fazer uma coisa aqui, vou fazer outra coisa aqui. E dessas lembranças também, acho que da minha mãe me fazendo coisas, que minha mãe também fazia umas coisinhas assim, gostava, e incentivando a gente, pinta aqui, não sei o quê. E tá também, eu acho. Agora eu queria falar, tipo, já mais diretamente para você mesmo, um filme que tu recomenda. Eita, meu Deus do céu, que difícil. Ai, meu Deus. Um filme de que tema? Tipo, que tu fala, eu tô começando no cinema, que tu me recomenda. É a primeira. E outro é quando alguém já tá querendo te conhecer, que filme tu recomendaria? Eita, nós, isso daí devia estar no... Deixa eu ver. Conhecendo no cinema. Eu acho que como eu falei do Tarkovsky é legal. Acho que recomendo dele. O filme Stalker. Stalker Eu gosto desse. é bom. Tem gente que não dorme assistindo o filme, eu não entendo, eu acho incrível, assim, um filme bem cinéfilo. Mas acho que pra conhecer outras linguagens, assim, nesse lugar de poder sentar e assistir. Tu gosta do slow cinema? Do cinema que vê devagar, sabe? Contemplativo? Gosto, mas tem que ter um porquê. Acho que nos filmes do Tarkovsky tem um porquê aquele tempo, e não é tipo... Não é tão parado, assim. Mas eu sinto que tem um porquê e a história vai fazendo parte, assim. Dando um salve para o Ronaldo, que ele gosta do Belatar, não sei se tu tá ligado. Não conheço, não. Ele, tipo, tem filmes de 16 horas. Não, 20... não tanto assim, não. 1 hora tá bom, máximo 3 horas, mas aí você assiste em 2 partes, né? E deixa eu ver, um pra me conhecerem. Não sei, talvez... Nossa, não sei porque tá na minha cabeça assim, Bicicleta de Los Huanca. Eu não sei, nunca vi. Assistiu? É muito bonito. É um filme boliviano. Eu não lembro quem é o diretor desse, não lembro. Mas tem no YouTube, que conta... Eu gosto dele porque
acho que ele reflete aquilo que a gente pode continuar fazendo, sei lá. Mas é a história de... tem um gringo que tá indo para o campo, lá na Bolívia, no campo mesmo, e ele tá levando cocaína na bicicleta dele, de bike, assim, escondido. E lá no campo, como toda historinha, tem um moço e uma esposa, assim, vivendo uma vida comum no dia a dia. De repente, um dia, ele encontra uma bicicleta. Já é de cocaína. Ele não sabe que tem. E aí as aventuras é dele com a bicicleta, só que aí é ele, a esposa, e é muito engraçado, porque eles falam das questões da pessoa branca e da pessoa andina, da pessoa marrom, de racismo, mas de um jeito muito leve, porque é uma comédia. Claro. É uma comédia. Eu acho bonito, assim, essa forma de ser divertido, né? Da gente fazer um cinema que, sei lá, minha mãe vai rir se assistir, que ela vai gostar. Minha mãe vai querer assistir, sabe? Minhas irmãs, tipo, qualquer pessoa vai querer assistir e vai estar lá no YouTube. E a gente falava com uma amiga e disse, nossa, no dia que meu filme tiver pirateado na feirinha, na feira, é porque deu certo, sabe? Se eu fizer um filme e estiver lá na feira, na Coimbra vendendo, é porque aí sim, triunfei, sabe? Esse é o verdadeiro sucesso, Esse né? é o verdadeiro sucesso, porque ele foi pirateado e a galera queria assistir, sabe? E acho que esse filme é incrível, assim, pra mim. Talvez seja uma pergunta um pouco mais, sei lá, muito mais aprofundada no sentido histórico, mas eu sempre quis entender. Eu sei, porque eu conversei com o Juanito. O Juanito, sabe para o Juanito que está assistindo? O Juanito Huanca, não sei se tu conhece ele. Ele fala sempre sobre a. Sobre. Mande? O Cusicanqui? Cusicanqui. Ah, o Juan Cusicanqui. Juan Cusicanqui. Mim, Desculpa. Cusicanqui. Juanito. A produtora falou isso, que está fora de câmera. Ele fala muito sobre como tem uma separação racial dentro da Bolívia que tem que ver muito além mais com a classe social que você pertence e que está muito radicalizada quando você é campo e cidade. Como é esse processo? Tua mãe migrou por causa desse processo? Porque eu vi o Taki, ele fala muito sobre vocês saírem da cidade, vocês chegam na cidade, né? E vocês vão especificamente para a casa do teu tio, do teu avô, é dentro você afasta da cidade. Como é essa situação? É isso mesmo, assim, né? Lá o racismo, assim, isso desmistificando, né? A Bolívia, apesar de ser um país com grande parte da população andina, indígena, tem muito racismo lá, né? O racismo, ele é bem forte ainda, assim, lá, porque é uma herança, né? É uma coisa que surge, uma consequência do colonialismo, né? Que vai lá e divide as pessoas, né? Acho que isso a gente vê também, falando de cinema, vê um pouquinho no filme do Jorge Sanginés, acho que é o Camal, que tem lá um migrante, é o Camal? É o que ele fala da cabeça gigante, né? Eu lembro. Que fala del dançante. O dançante, a história do dançante. Tu tem um filme do dançante também? Tenho, curtinha, tenho. Mas por causa desse filme, aí você vê, tipo, porque ele é antigo, aí você vê como que uma pessoa no Bicicleta dos Huanca também, porque em algum momento ele vai pra cidade. E mesmo uma pessoa da cidade discrimina a pessoa que tá no campo, porque de alguma forma ela quer ser melhor, né? Pela todo o colonialismo, e sofrer menos abusos, racismos e todas essas violências dentro da cidade, né? Tipo, tentar se afastar o máximo possível do ser indígena. Não quero ser indígena. Também em algum momento na Bolívia, os sobrenomes, eles eram barrados, né? Tipo, se eu tinha um sobrenome, como eu tenho, né? Mamani e Condori, pra piorar, os dois indígenas eu tenho. Eu não entraria numa universidade. Eu não ia poder trabalhar em certos lugares. Pelo sobrenome? Pelo sobrenome, porque esse sobrenome é indígena. Então, diz de onde eu pertenço. E Claro. isso não é legal, assim. Ninguém quer, a comunidade não quer, então você não vai pra universidade, né? Então, esses lugares institucionais, lugares de poder mesmo, não aceitavam isso. Isso foi mudando ao passar dos anos e tal, né? Mas esse lugar do racismo ainda tá lá. Então, meio que aí que vem pra mim a coisa de, poxa, eu sou andina, eu sou boliviana, essa coisa do nacionalismo, né? Eu sou boliviana, mas se eu for pra Bolívia nacional, né? O Bolívia é o país... Você não vai ser reconhecido como... Eu não como... vou ser... Tipo, eu continuo recebendo violência racista. E continuo vendo as pessoas como eu recebendo isso. Então, não é sobre a nacionalidade. Por isso que não é xenofobia, num lugar vinha na minha cabeça. Não é a nacionalidade. Eu voltar pro meu país não vai resolver tudo, como as pessoas no Brasil falam, volta pro seu país. Porque eu chego lá também é doloroso. Também é um país que não tem dinheiro. Tipo, tem problemas com as pessoas do campo, né?
A minha mãe e meu pai, sim, eles migraram do campo. A minha mãe saiu dos Yungas, que é zona da selva, assim, na Paz. E meu pai é do Altiplano, que é beiradas Altiplano. do Lago Titicaca. E nesses lugares de campo, bom, se antigamente você podia plantar seu alimento, planta cebola, planta batata no Altiplano, né? E nos Yungas você planta arroz, planta e sobrevive, vive nesse lugar, você não precisa sair daí, né? E de repente vai lá o governo, não ajuda, não sei o quê, todas essas consequências vêm, E as que só fábricas também, não, e também a mineração, que mineração, tudo que desfavorece a economia local, destrói também a des- terra. destrói. Aí a pessoa não vê outra solução do que migrar. Não tem perspectiva, então te obriga a ir para a cidade. Então, minha mãe e meu pai, os dois precisam ir para a cidade, ambos sem formação, eles não são formados. E aí que eles se conhecem na cidade, numa empresa de costura também, que fazia roupas tipo de couro, coisas para a Bolívia, isso. Então, tinha muito isso antes. E é meio que isso, né? Aí você vê, a pessoa sai, vai pra cidade, aí ela é da cidade e parece que ela acende um lugar, né? E isso se reproduz aqui, às vezes, no Brasil também, com a comunidade. Eu acho que ainda tem um pouco disso, que a gente precisa ir contra, assim, né? A gente é a mesma, tipo, apesar de uma pessoa não se identificar indígena, a gente tem a mesma afeição, não é a palavra, é a afeição, é a cor, é isso que tá delimitando, é isso que a gente recebe. E querer Ignorar. ignorar não faz bem, assim, acho que só causa mais dor e a gente precisa mais ser forte e ir contra esse sistema, assim, né? Sei lá. E, Nathalie, agora as pessoas estão me olhando. O dono do espaço também está me olhando. Ele está fora de câmera. Para fechar, eu queria saber quais são tu projeto que já vai ser lançado, se tem algum projeto que tu quer divulgar, é aí o espaço. Tá. Eu tenho. Vai ser lançado em algum momento. Em breve, o clipe da Brisa Flow, né? Com a Brisa Flow a gente fez Marrona Livre, que tem aí a participação da Abigail Yankee, que é parte do Canto PAC, né? Trabalha aí com o companheiro dela, o Brian. E a gente gravou na Cantuta, não, na Coimbra, gravou no 16 de agosto, no 6 de agosto, na Independência da Bolívia, e tem todas as pessoas que a gente conhece, então acho que esse momento vai ser bem bonito. Então, acompanhar as redes sociais da Brisa Flow, né? Uma companheira aí, Mapuche, descendente. E também tem Ryan Kiri, um vídeo meu, que não tá livre, mas eu posso disponibilizar também, eu acho que vai. Se der para botar cenas aí também, é um projeto que fiz aí. Acho que é isso, e acompanhando, talvez, as redes sociais, Nathalie Mamani, né? N_C Mamani, e principalmente das Cholitas da Babilônia, que é o coletivo que eu participo, Cholitas da Babilônia. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir. Eu queria falar um salve para o Doni, que permitiu o uso do espaço, e agradecer para vocês que estão continuando assistindo. A gente se vê provavelmente a semana que vem. E é isso, família. Abraço.